O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que evangelho bonito que nós ouvimos nessa liturgia, que nós chamamos da comemoração, não festa, comemoração dos fiéis defuntos. Memoração tem a ver com memória. Hoje nós fazemos então memória dos nossos fiéis defuntos. Fazer memória é dizer que toda missa nós rezamos pelos vivos e pelos mortos. E defunto significa aqueles que cumpriram alguma coisa, ou aquele que experimentaram. Nós estamos na vida, nós passamos por esta vida para experimentar o amor de Deus. Se você tem experimentado menos que isso, você está passando a vida de qualquer jeito. Nós somos criados por Deus para experimentar na vida o seu amor, a sua misericórdia, e também defuntos é cumprir. Será que nós, que vivemos na igreja militante, estamos cumprindo a vontade de Deus? Porque o Evangelho, ele termina dizendo que o Senhor vai nos ressuscitar no último dia, que Ele nos reserva a vida eterna, mas nós precisamos saber se nós estamos cumprindo esta nossa missão. Não passemos a vida de qualquer jeito. É triste quando um ente querido nosso morre e nós vamos lá no cemitério com o maior desespero, porque não deu tempo, nós temos a consciência. Nossa Senhora, aos pés da cruz, é Nossa Senhora das dores, não do desespero. Tem gente que vai lá chorar, e chorar é válido. Quem de nós não chora e tem saudade? Mas estou falando de um outro choro, do desespero. E aí chora dizendo: não deu tempo de eu pedir perdão, não deu tempo que eu fiquei brigado a vida inteira, não deu tempo porque eu cuidei da pessoa batendo nela, não deu tempo porque eu roubei ela e não devolvi o que tinha que devolver. Por isso o desespero não é da pessoa, é de quem está ali. Será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Para que quando um ente meu partir, eu possa experimentar com ele que eu amei dentro de tudo que era possível. Eu dei o meu melhor com aquela pessoa para perdoar, para compreendê-la, para amar. E agora eu rezo com ela para que ela faça a sua Páscoa, a sua passagem. Nós aqui
nós somos a igreja militante, militar, que está caminhando, que está militando cada dia na busca da igreja triunfante, a igreja celeste. Nós da igreja militante estamos caminhando para lá. E a nossa vida é uma vida de labuta, de lutas, mas que nós não desistimos, porque Deus está do nosso lado. E não desistir significa não trocar Deus por nada. Não é por qualquer coisa, é por nada. Se nós queremos fazer parte desta igreja, e depois a igreja padecente, a igreja onde os nossos irmãos e irmãs estão se purificando, porque no céu não tem como entrar se não for santo, se não for em estado de graça. Por isso que ontem, dia 1º de novembro, nós na Igreja do Brasil vamos celebrar no próximo domingo agora, foi o dia de todos os santos. A solenidade de todos os santos, ela é irmã desta comemoração de hoje, dos fiéis defuntos, porque aqueles que já padeceram, o que aguarda eles é a vida dos santos. Os santos que nós conhecemos, juntamente com a Virgem Maria, com São José, já estão contemplando a glória de Deus. O Evangelho diz que os outros que Ele vai ressuscitar no último dia, que estão também passando por esse processo de purificação, não é de condenação não, tá bom? Quem está purificando nunca vai ser condenado, se purificando para entrar na igreja celeste, na igreja do céu. Por isso que o Evangelho de hoje é Deus falando, Jesus falando, que nós fomos confiados pelo Divino Pai Eterno a Ele. E Ele não quer que ninguém se perca, porque o nosso caminho aqui é de encontro com Ele. Então esta celebração para nós que estamos vivos, militantes, é para saber se você está caminhando em direção a Ele e não para um outro caminho. Porque Ele diz bem claro que nós fomos confiados pelo Pai a Ele, que Ele quer cuidar de nós. Todo aquele que o Pai me confiou, vem a mim, eu não afastarei. Se todos aqueles que o Pai confiou, vem a Ele, Ele também fala para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, eu lhes darei descanso, repouso. Ainda no Evangelho, ele diz que não quer que ninguém se perca. Será que eu, você, tem ajudado, principalmente para quem mora na tua casa, na tua família, para que não se perca, para que não perca essa vida que Deus quer nos dar de presente, não é por mérito, que é a vida eterna? É missão tua, é missão nossa, de família, de batizados, de igreja, levar as pessoas para Deus e não deixá-las se perder. E aí, ele também continua, dizendo que vai ressuscitar-nos no último dia, fazendo a vontade do Pai. Jesus também um dia chorou, quando um grande amigo seu, onde lá ele fazia muitas refeições, na cidade de Betânia, ele chorou a morte do seu amigo Lázaro. E nós também choramos. Só que Jesus tinha certeza da ressurreição, tanto é que o ressuscitou. E ele, claro, depois fez o processo de morrer também. E Jesus quer ressuscitar
cada um de nós. Por isso, a missa é para os ricos e para os pobres. Recordando um bispo muito querido da Igreja do Brasil, Dom Henrique Soares, que diz para nós que nós devemos rezar pelos nossos falecidos. A gente diria de aplicar, oferecer a missa pelos nossos falecidos. No primeiro ano de falecimento, é importante celebrar o 7º dia. O dia da morte é um dia muito doloroso e as pessoas elas nem estão muito preparadas para tudo que pode acontecer, até mesmo a missa. Por isso o sacramento, é o sacramento das exéquias. O 7º dia é o dia de reunir a família, de rezar por aquele falecido, e se for possível, no primeiro ano de falecimento, procurar oferecer a missa todos os meses, durante aquele primeiro ano. Depois, a cada ano, celebrar a missa a cada ano por aquela pessoa. É claro que na missa você pode pôr as intenções, como ali tem uma folha cheia de intenções, aqui na cestinha tem muitas intenções, e tudo isso está sendo rezado, porque a própria liturgia fala que nós rezamos pelos falecidos. E Dom Henrique explica que essa missa aplicada é uma missa com uma espórtula específica para aquela intenção, para aquela pessoa. Não pode ser uma espórtula custosa, porque os pobres devem participar dela, e nem os ricos acharem que é mais de poder dar essa espórtula. Ele explica que essa espórtula deve ser oferecida por aquele falecido. E é triste alguém que morreu e nunca ninguém aplicar, oferecer uma missa naquela intenção por aquele falecido. E a igreja ainda é muito mal preparada sobre essas questões. Tem gente, se não dê o nome do falecido, é quase que pega uma foice para querer capar o comentarista e o padre. E isso não é intenção. Eu posso colocar essa intenção que ele explica sem dizer o nome. É por essa intenção, que quem sabe é Deus. Se a intenção está ali, se eu coloquei, eu falei aplicada para essa missa, o nome é secundário. Deus sabe de tudo que nós estamos oferecendo. Então, que essa liturgia de hoje, que nós rezamos, pedimos por esses nossos irmãos falecidos, porque só pode rezar pelos falecidos quem um dia amou, quem quer que eles alcancem o céu. Por isso que nós rezamos por ele. Mas essa missa também é para a gente acordar, porque nós também vamos fazer essa passagem. E oxalá que quando você fizer essa passagem, você esteja pelo menos um pouquinho melhor preparado, feito uma boa confissão, se reconciliado com as pessoas, exercendo as obras de caridade, não trocando a missa por nada, porque a missa é o nosso remédio da salvação. Que Deus hoje nos ajude e também acolha cada um dos nossos queridos irmãos falecidos. E quando a gente não souber rezar, que a gente faça como Nossa Senhora aos pés da cruz. Em muitos momentos da vida dela, ela silenciou. Silenciar é deixar Deus falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.